para se saber as profundidades das brocas, que antigamente o que dava essa estrutura eram as pedras. Eram pedras que sustentavam aqueles enormes edifícios, como o próprio templo, que os judeus falaram: Senhor, olha a estrutura desse templo. Jesus olha e fala: não ficará pedra sobre pedra, porque era uma coisa magnífica, maravilhosa. Mas existia uma fundação que dava sustento a tudo aquilo. Então, se você analisar hoje, as casas continuam sendo feitas, mudou os padrões. Mas existem regras para as casas construídas não terem problemas. Senão elas racham, elas têm um desnível, elas começam a soltar, cair os reboques, perigoso até rachar e cair até parte da casa. Você sabe que tem prédios que caem por causa da estrutura. Então existe uma fundação, um trabalho feito para que aquela casa construída ela resista a tudo o que aquela casa vai sofrer de combate ali, seja umidade, seja tempestade, seja inundações. Eu trabalho nesse ramo, então a gente quando ia abrir alicerce, às vezes o engenheiro vinha com a planta para a gente, aí muitas casas, você pegava casa na cidade, tinha casa que pedia as brocas de 3 metros de fundura, tinha casa que pedia 6 metros de fundura. A gente torcia todas para ser rasinha, né, para não dar tanto trabalho, mas você tinha que respeitar o que a planta exigia, senão aquela casa dava problema, às vezes ela ia ter 2 andares, 3 andares. Então, sempre teria que ter uma estrutura boa. Quando o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele falava de algo que daria sustento, que seria uma base firme, uma base sólida, que aguentaria as tempestades da vida, que aguentaria os combates da vida que nós enfrentamos hoje. E ele não falou que Pedro seria essa pedra, mas as palavras que Pedro havia acabado de falar. Pedro, quem dizes que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele fala: tu és Pedro, e sobre estas, eu vou mudar para você entender, sobre estas palavras, sobre este fundamento a meu respeito, eu edificarei a minha igreja. E a igreja que é nós, que for edificada, a igreja que for edificada neste fundamento, ela vai resistir a batalhas, a lutas, ela vai resistir a adversidades, ela vai resistir às enfermidades. Por quê? Nós podemos ser tentados, mas não podemos ser tão frágeis. Ela vai resistir contra os ataques espirituais. Por exemplo, quando antes de eu conhecer Jesus, quem aqui era assim? Você se via uma macumba no seu quintal, ou na sua calçada, você morria de medo. Quem era assim? Tem alguém assim que passou por isso? Você via aquela macumba, você, meu Deus do céu, alguém tem que vir aqui, meu pai. Você começava a ver na sua vida tudo que estava acontecendo de errado, porque aquela macumba pegou em você já. Aquela macumba já pegou, então a gente morria de medo. Outro dia um casal veio aqui, chegou aí, quase no horário do culto, apavorado, falando alto ali. O irmão falou: irmão, corre lá, está acontecendo alguma coisa. Cheguei lá, ele estava com um papel embrulhado, um plástico. Falei: o que está acontecendo? Eu pensei que era briga. Corre aqui, pastor, porque pelo amor de Deus, olha aqui. Eu falei: nossa, o caso é briga. Aí eu cheguei e falei: o que houve? Ele falou assim: pastor, encontramos esse vuduzinho aqui lá na minha varanda, para destruir o nosso casamento. Por exemplo, a nossa vida, porque as pessoas têm inveja da gente. Nós nem colocamos a mão, pastor, cuidado com a mão aí. Falei assim: vocês querem que eu faça o que com isso? Quer que eu jogue no lixo já? Peguei com a mão, arrebentei aquilo. Falei: vocês querem entrar e participar do culto? Não, não, pastor, nós vamos levar isso aí para jogar no rio. Então, olha o medo que as pessoas têm. Quando que esta casa, ela passa a ser edificada de forma que, se a pessoa fazer uma macumba desse tamanho para você, uma desse, ou até uma desse tamanho, em vez de fazer com frango, fazer com avestruz, certo? Você não vai encontrar um frango, você vai encontrar um avestruz, que ela faz para arrebentar com a sua vida, e você olha aquilo não tem significância nenhuma na sua vida. Para você, meu irmão, faz com frango, mas já faz temperado, que você não tem mais medo, aquilo não mexe com você. Quando esta casa, que é a sua fé, que lhe formou, é edificada em Cristo, Filho do Deus vivo, este fundamento. Porque a palavra diz: contra Jacó
as suas descendências, que chega a Cristo, não há encantamento, nem contra Israel há encantamento. Então essa casa edificada acabou, eu sou firme. Fizeram uma macumba, e daí? Enfrentam uma enfermidade que está, olha a situação que está o mundo. Enfrentamos uma enfermidade, meu pai, eu estou perdido agora. Não, Cristo levou sobre si, Jesus Cristo lhe dá saúde. Essa casa é edificada nesta rocha, sobre esta pedra, sobre esses fundamentos que Cristo nos trouxe, a nossa vida, ela tem que ser edificada para tudo, para vencer as adversidades, as tempestades, os ventos, para ter a salvação eterna. Dá um pulinho em Atos 4. Atos capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Ele, quem? Aquele que Pedro falou, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra que foi, ele é a pedra, deixa eu ver aqui onde está aqui, peraí. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, ó edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu sou salvo por Cristo. Essa é a pedra fundada. A minha vida tem que ser edificada sobre ela. Vou trazer, por exemplo, o irmão, vem aqui um pouquinho fazendo um favor. E a filha? Ela pode vir aqui? Vou dar um exemplo para você poder entender. Ela está aí. Tem um jovem que pode vir aqui? Vem aqui um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós, eu, você, somos pedras vivas, que temos que ser construídos. Nós temos que construir, de uma forma ou outra nós vamos ser construídos. Ou com um fundamento sólido e firme na rocha, ou vamos ser construídos na areia, de qualquer maneira, sem qualquer condição de enfrentar as tempestades. Se você pega essa pedra e você fala assim, eu vou construir, mas o terreno está aqui. Deixa eu ver, fica aqui. Pronto, eu vou começar essa parede aqui. Aí eu pego esse outro tijolo aqui, ó, essa outra pedra, coloco aqui. Aí eu vou ter que juntar a pedra, mas eu não tenho um canto que eu possa ter uma referência para saber que é um quarto, que é uma escada, que é um corredor. O que eu quero dizer é que existem cantos na nossa vida. Eu tenho que edificar minha vida, casamento, saúde, vida espiritual. Todos os cantos, as áreas da minha vida, eu tenho que ter uma referência, uma pedra de esquina. Um exemplo, vem aqui pedra de esquina, que é Cristo. É representado, quem é a pedra de esquina? Cristo. Quem é a pedra angular? Tem ângulos, por exemplo, para ser seguido. Aí eu pego essa pedra aqui de Cristo, que tem um outro canto na minha área, na minha vida, coloco aqui. Aí estica-se uma linha. Essa linha ela fica retinha, não é assim que o pedreiro faz? Ele fala, os edificadores, os construtores rejeitaram a pedra. Então imagina, se você rejeita essas pedras de esquina, que ideia, por onde que você constrói a sua vida? Não tem fundamento. Você não sabe para que lado você vai, por isso que a pessoa constrói uma vida toda errada, cheia de problema. Mas quando você tem uma pedra de esquina, é sempre um canto da minha vida. É sempre um canto da minha vida. E aí se estica, o que o pedreiro faz, o construtor faz? Ele estica uma linha, porque a pedra tem ângulo, reto. Por isso que ela chama pedra de esquina, pedra angular. Ela tem ângulo. Então agora eu tenho uma linha estendida, que é a palavra de Deus. E eu sou uma pedra viva. Então eu tenho que edificar, assentar a minha vida, que é uma pedra, na linha.
Porque aí eu estou alinhado com quem? Cristo, que é a pedra de esquina. Aí a minha vida na família, eu sou pedra viva, eu tenho que alinhar ela com a linha, que é que eu estou sendo, mesmo uma outra área da minha vida, eu estou sendo edificado no quê? Eu estou seguindo uma regra, eu estou seguindo um exemplo, porque aquele exemplo ali, ele tem cantos certíssimos. Por isso que foi escolhido para ser cabeça de esquina, pedra de esquina, pedra angular, são os nomes que são dados. Antigamente, para se construir as casas e edificar, elas eram assim. E por que era pedra angular? Para ela ter estrutura. Porque quando vinham os ventos, a pedra suportava, dava suporte às paredes, para não cair. Você veja que hoje, mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Hoje se usa nos cantos uma coluna, não é assim? Mas dentro tem ferro. E vai um líquido dentro com areia e pedra que depois se torna uma pedra. Vai quebrar para você ver. Você quer ver pedreiro ficar bravo? Você fala, ó, quebra aquela coluna lá. Tem martelete? Não, é na mão. Entendeu? A nossa vida tem que ser construída na pedra. Olha só o que a palavra aqui diz. Vamos andar mais um pouquinho na Bíblia. Então, agora vamos andar um pouquinho. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. No versículo nós vamos ler o 24. Aí a palavra diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e faz o quê? E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, cuidadoso, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a pessoa ouve a palavra, quem crer e for batizado é a vida espiritual, é a minha salvação. Pastor, eu quero ser batizado. Por que você quer? Porque eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e porque Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Eu quero ser batizado, então vem para a linha. O que é vir para a linha? Praticar, colocar em prática, não ficar só em palavras. Pastor, a palavra diz, não é para passar não, é a Bíblia. Dai a Deus o que é, e dai a César o que é. Pastor, eu quero ser um fiel dizimista na casa do Senhor. Por quê? Por obediência à palavra. Então eu estou edificando a minha vida financeira na rocha. Na rocha. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vem os problemas no relacionamento, porque a coisa mais legal é que quando você casa, nunca tem discussão, não é verdade? Por que riram, será? Nunca tem vontade de chutar o balde e jogar a toalha, né? Nunca tem, né? Eu estou a 30, quem está mais? Quantas vezes não passou por pelo amor, agora eu chuto o balde. Agora não quero mais nem saber mais. A gente ameaça, fala pelas nossas fraquezas, mas Cristo diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o que eu faço? Eu me alinho eu coloco o meu casamento a minha vida matrimonial na rocha. Amém? Então, são vários cantos, pontos da nossa vida, que nós que somos a pedra viva, temos que nos colocar na palavra de Deus, porque juntos nós vamos crescer, edificar e vamos ter estrutura para suportar todos os problemas da vida. Não é quando surge um problema, por exemplo, vem o problema na saúde, meu pai, estou perdido, o médico me desenganou. Uma vez o médico deu
Há 32 anos atrás, o médico me deu 4 anos para me adoecer e 6 anos para me entrar em óbito. Isso há 32 anos. Na hora parece que caiu um mundo sobre a minha cabeça. Eu era o 6º caso em Pirassununga. Eu, graças a Deus, já acompanhava alguns trabalhos pela televisão e tem uma palavra que até hoje ela fica colada na minha boca. Vira e mexe eu estou falando. Ele levou sobre si as nossas. Se ele levou, leva o meu microfone. Mas cadê? Cadê? Ele levou. Está comigo? Por quê? Jesus levou sobre si as nossas, pelas suas feridas nós fomos. É isso que vai me dar base para vencer essa diversidade. Não quer dizer que não passaremos por ela. Passaremos, mas nessa linha, que é a palavra de Deus e a nossa fé tem que estar colocada, nós venceremos, porque os nossos cantos e a nossa base é uma pedra firme, que é Cristo, um alicerce profundo. O vento vem de lá, mas a pedra está ali, eu estou aqui no meio, ligado a ele. Mas às vezes a tempestade vem de lá, mas o meu canto é Cristo, e eu estou aqui fazendo parte da parede, porque sou pedra. Então você tem que analisar as áreas da sua vida, as áreas da minha, como é que anda o meu coração. Hoje eu preguei uma palavra na rádio, alguém ouviu? Não ouve, o irmão lá ouviu. Da semeadura. 4 tipos de terra, uma só produz fruto. As outras começam a produzir, mas caem, murcham. Só a última terra produz. Essa terra é o nosso coração, nós temos que estar examinando ele sempre, constantemente, se não tem pedras, se não tem espinho, se o chão dele não está duro, que a semente não possa aprofundar. Quem tem que analisar essa terra somos nós. Nós temos que pedir, Deus, purifica o meu coração, tira todas as impurezas. Quando o Senhor diz, o casal, às vezes o marido e a mulher, o filho e o pai, a mãe e o irmão, o amigo do trabalho, vira uma discussão. Você é isso, você é aquilo, o coraçãozão fica uma beleza, não fica? Você olha no irmão, como é que está o coração? Isso eu estou falando em todas as áreas, às vezes é dentro de casa. Aí, a rocha diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes do sol nascer, limpe o teu. Então, quando eu ouço e coloco em prática, mas Senhor, está difícil para sair, joelho no chão. Deus me ajuda, Espírito Santo limpa o meu coração. Está difícil para sair, visita, meu Deus, o irmão Léo, ele me ofendeu. Meu pai, mas visita ele, meu pai, muda a vida dele, abençoa a vida dele. Meu irmão, é incrível, mas quando você ora por aquele que te ofendeu, você te dá uma paz. Você está contra a carne, porque a vontade não é essa. Mas a carne diz, a carne milita contra o espírito contra a carne. Um se opõe contra o outro para que não façais o que querer. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Você tem o espírito para alimentar pela palavra e a carne para alimentar pelos sentimentos da carne, as emoções da carne, que é ódio, raiva. Então, quando a Bíblia diz, não põe o sol sobre a vossa ira, e você limpa o seu coração e você dorme em paz, você se alinha à rocha na sua vida espiritual. Você está limpando o seu coração para ele ser um coração que a palavra venha produzir frutos, que ele venha ser uma boa terra. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, ele diz assim, olha, só para a gente concluir essa mensagem aqui. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu, o quê? A chuva, é os problemas, adversidades da vida. Que mais? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando está se falando de uma casa edificada e os problemas são chuva, rios e ventos, são o que danificam a casa. Você leva isso para os problemas que quer danificar a nossa vida, porque nós somos casas espirituais. Então, quando você coloca a sua vida na rocha, a Bíblia diz, virão as chuvas, correrão rios, assoprarão
ventos e combaterão o quê? A minha vida. A minha vida. São os problemas, as áreas da minha vida que vêm ser combatida. Porém, o quê? Porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. A obediência da palavra de Deus está ligada na rocha. Você está protegido, você está no meio. É o canto que vai sofrer os impactos. É os cantos, mas o nosso canto é a pedra angular, é a rocha que é Cristo. É a pedra que Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Andando um pouquinho na Bíblia, dá para ficar mais um pouquinho aí? Dá para ficar mais um pouquinho aí? Depois eu pago um sorvete, tá bom? 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5. Nós vamos ler nesse momento até o 6. Vós, diga, eu, também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Quem consegue entender o que isso quer dizer? Você, eu, somos como pedras vivas, sendo construído como casa espiritual, que vai ser combatida. Aí diz assim: e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem na pedra crê não vai ser confundido. Quem nessa pedra crê terá salvação eterna. Quem nessa pedra crê, até que esteja morto, viverá. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Cristo é essa pedra que Pedro disse. Nós que somos igreja de Cristo, temos que ser edificados nesses fundamentos. Pedra é rocha, ela é firme. E então, nós lemos até o 6. É uma lição. Agora volta um pouquinho em Mateus, onde acabamos de ler. Volta um pouquinho em Mateus 7. Mateus capítulo 7. No versículo 26. Aí diz assim, olha: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, pedra, areia dura, areia funda, areia não tem estrutura. Então o Senhor, Ele faz uma analogia em relação a uma casa. Você olha duas casas, você vê a casa pronta, você olha a casa ali, uma casa bonita, só que ela está edificada sobre a rocha. Os alicerces dela você não vê, mas ela está sobre uma rocha. Você vê a outra igualzinha, idêntica, mas ela está edificada sobre a areia, você não está vendo a areia. Mas aí vai vir o vento nas duas, qual vai prevalecer? A que está na rocha. Quem vai prevalecer a tantos problemas que está assolando o mundo? Quem está com a vida edificada na obediência da palavra de Deus. Porque veja uma coisa, falar estou em Cristo é uma coisa. O Senhor compara o homem que pratica a palavra, ouve e pratica, aquele que está com a sua vida numa rocha. E ele assemelha aquele que ouve a palavra e não pratica, como aquele que está com a vida na areia. Não vai suportar os problemas.
Talvez vai estar dentro da igreja reclamando e querendo comparar até a vida dele. Cadê o outro que está na rocha? Deus abençoa a vida dele, a minha não abençoa. Eu passo por problema, ele está sempre sorrindo. Pode até estar enfrentando um problema maior do que o meu, mas não está abalando. Por causa dos seus alicerces. Tem hora que a gente está sorrindo aqui, ó. Mas a pessoa nem sabe a luta que você está passando. Mas não abala, não mexe. Porque você confia, você sabe no que está te sustentando. Você sabe, é só você que sabe, mais ninguém. Você sabe aonde estão seus pés. Tem um ditado que eu acho bonito, não é bíblico, mas é do povo, que fala assim, como é que é? As pessoas falam assim, enquanto o meu chão for Deus, eu venço tudo, eu suporto tudo. É um ditado bonito, né? Mas se for ver, é quase baseado no que a palavra de Deus está dizendo. O chão ser Deus é viver realmente a palavra de Deus. Pastor, eu quero me batizar. Eu não sou batizado, mas eu quero me batizar porque eu entendi que eu devo obedecer a palavra. Eu não tenho que ficar levando a minha vida com a barriga, esperando a hora que Deus tocar no meu coração. Se Ele está falando, Ele já está tocando, está batendo. Tem pessoa que fala, quantas pessoas você vai evangelizar, meu irmão, dá uma ira. Você fala, irmão, vamos para a igreja, irmão, quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Fala, mas não basta eu falar? É ou não é? Ou tem aqueles que falam, quando Jesus, até subia, quando Jesus tocar no meu coração. Se está usando alguém para falar, já não está tocando. Olha o mundo, as coisas que estão acontecendo, gente. Quantos sinais. Se falar de pestilência, olha as coisas que estão acontecendo. Os sinais estão diante dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo e nós vamos esperar mais o quê? Para entregar a vida ao Senhor Jesus, obedecer a sua palavra. Amém? E, continuando, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a casa sobre areia. Olha os problemas. E desceu o quê? Mas aquela casa edificada na rocha também não enfrentou chuva. E combateram, e correram rios, o que o rio faz? Porque o Senhor faz uma comparação. Porque quando um rio corre do lado de uma casa, ele leva a terra que está embaixo embora. Você imagina se não tiver alicerce em pedra. E aí diz assim, e assopraram. Percebe que é o mesmo problema? Então por que eu vou servir a Deus? O resultado está no fim da história. Ele diz assim, e combateram aquela casa. E o que aconteceu com ela? E ela caiu. Pelo menos se só tivesse caído, né? Mas a Bíblia diz, e foi grande a sua queda, esborrachou. Olha o que acontece se o nosso chão, se o nosso canto, se a nossa esquina não for Cristo e a nossa vida não estiver alinhada à palavra de Deus, para sermos construídos de acordo com a pedra, que a linha vai subindo no prumo, a parede vai subindo no quê? No prumo. A pedra está em nível, a casa termina em nível. Agora imagina se não tiver canto, como que você vai ter base de nível prumo? Vamos levantar aqui, que nem a torre. Vai levantando, vão levantando, daqui a pouco, cai. Nós temos que ter uma base que é Cristo. Quem está conseguindo entender essa mensagem? Glórias a Deus pela sua vida. Para a gente, agora, vamos lá em 1 Pedro, voltamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, agora no versículo 7. Ele diz assim, e assim, para vós, os que credes, é preciosa. Por exemplo, o que a rocha, a pedra de esquina é para aqueles que crê? O que Cristo é para você? Ele é precioso? Ele é? A pedra de esquina é Cristo.
Para aqueles que crê, essa pedra de esquina, ela é preciosa, ela é importante para a vida dele. Quem entendeu isso sabe que sem Cristo não podemos nada. Por quê? Porque Cristo disse, sem mim nada podeis. Então é muito importante essa pedra para aqueles que crê, que é Cristo. Mas ele diz assim, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi cabeça de esquina. Por exemplo, a pedra que o mundo reprova, que é Cristo. O mundo aceita? Os judeus, por exemplo, rejeitaram Cristo, mas ele é a pedra de esquina, a principal da nossa vida, e muitos rejeitam, ou não rejeitam. Imagina como que a igreja não era para estar, se o mundo aceitasse essa pedra, mas a pedra é rejeitada. Só que ela tem uma importância muito grande na vida de uma pessoa, porque ela é pedra de esquina. Ela dá suporte, estrutura para a casa. Para aguentar, ela tem uma importância muito grande. No 8, para as pessoas que reprovam, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados. Aí diz assim no 9, mas vós, quem é que crê na pedra? Quem é essa pedra? Quem é? Jesus. Olha o que ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí a importância dessa pedra em nossa vida. Essa pedra, ela é importante, ela é maravilhosa na nossa vida, é isso que ele quer dizer. Pedra angular, pedra de esquina, quem sabia disso? Então, veja bem, a importância que ela tem na nossa vida. E para a gente encerrar e buscar a presença dessa pedra em nossa vida, do Espírito Santo, vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 2, no versículo 20. Diz assim, os irmãos podem preparar o louvor já, que nós já vamos buscar a presença do Espírito Santo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, o quê? Pedra da onde? De esquina. A pedra do canto. A pedra que dá sustento a tudo. No qual todo o edifício bem ajustado, o que acontece? Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Quem entendeu que nós temos que ser uma casa edificada sobre a rocha? Jesus disse que nós somos pedras, nós somos como pedras vivas, que nós temos que edificar a nossa casa, então, na rocha. Isso quer dizer, a obediência da palavra de Deus. Às vezes tem coisas em nossa vida que a gente tem que ser sincero para Deus. Você não precisa vir aqui falar para o pastor. Pastor, tem coisas que eu não consigo. Não precisa, meu irmão. Você tem que ser sincero a Deus. Falar, Senhor, o que eu mais quero é agradar o Senhor com a minha vida. Mas tem coisas que eu ainda não consigo vencer. Eu te peço, Espírito Santo,
dá-me do teu poder, porque com o meu eu não estou conseguindo. Me ajuda a te agradar verdadeiramente, com a minha vida edificada sobre essa rocha que é Cristo. Me ajuda a te agradar, Senhor, é ser sincero a Deus. É isso que Ele quer ver em nós. Não há nenhum perfeito. O pastor está pregando aqui, mas não é perfeito também não. Estou nessa mesma condição. Deus, me ajuda em tudo o que eu preciso para te servir com fidelidade. Eu tenho minhas falhas, e eu quero tirar essas falhas da minha vida, para que a cada dia eu possa me aperfeiçoar no Senhor, e que a cada dia o Senhor possa aparecer em uma parte da minha vida. A Bíblia diz: buscai a estatura completa de Cristo. Amém? Então fiquem de pé agora. Você vai pôr a mão no seu coração. Você, meu irmão, é esta casa que Deus escolheu para fazer morada, senão você não estaria aqui. Pode apagar as luzes do canto também lá, fazendo um favor. Você vai abrir a sua boca. Você vai abrir a sua boca agora. E você vai falar com Deus agora. Feche os seus olhos. Se coloque diante dEle com verdade. E fale para Ele: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo. Eu quero mudar a minha vida, Pai. Eu quero te agradar com o meu coração, com tudo que está dentro de mim. Eu quero, meu Pai, que o Senhor olhe para o meu coração e vê pureza. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ser verdadeiramente puro. Fala para Ele, meu irmão. É momento de você falar com Deus agora. Feche os seus olhos e se coloque diante dEle como um verdadeiro adorador. Fala para Ele: Espírito Santo, eu te adoro, meu Pai. Me ajuda, eu quero te agradar com a minha vida. Meu Pai, tira de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Muda o meu interior, me faz ser um verdadeiro adorador, aquele que te adora em espírito e em verdade, aquele que te adora em espírito e em verdade. Oh Espírito Santo, visita esta pessoa agora, Pai. Faz ela sentir a sua presença sobre ela. Faz ela sentir que o Senhor está aqui agora, Pai. Enche de alegria, envolve esta pessoa. Oh, presença do Espírito Santo, seja notória na vida dessa pessoa. Sinta a presença do Espírito Santo te tocando agora. Sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo agora. Se você sentir vontade de chorar, deixe que as lágrimas desçam e rolem pelo teu rosto. Abra a sua boca e com um coração sincero, você vai fazer desse louvor a sua adoração. Com os olhos fechados, chore se sentir vontade. Cante. Eu navegarei. Toda a igreja, abra sua boca e cante. Oceano do Espírito, e ali adorarei. Aleluia. Ao Deus do meu amor. Bem forte. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Bem forte, abre a boca, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Bem alto, cante. Nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me, Senhor, e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sem como mesmo em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Aleluias, Pai. Vem dirigir o meu viver. Oh, aleluias, aleluias. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Só a igreja agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar, Senhor, vem
Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu coração, o meu falar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluias. Vamos saudando ao Senhor Jesus, vai batendo palmas para Ele. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Amém, graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Quem se encheu da presença de Jesus? Tem mais, toda sexta que é dentro para a nossa vida. Eu vou passar para a segunda parte. Amados, vou passar para a segunda parte do culto. Eu quero orar por esse caderno de oração. Você pode colocar o nome no caderno de oração. Todos os cultos nós apresentamos a Deus. É importante que aqui não é só a oração do pastor, é a oração da igreja, é a sua oração. Ela tem muito em seus efeitos. Sabe por que eu falo isso? Porque eu creio na sua oração. Você tem que crer na oração do seu irmão. Se você não crê, você não é abençoado. Amém? Porque é pela fé. Jesus, teve uma certa vez que Jesus chegou num homem. Ele chegou num homem que era cego de nascença. Agora, sabe que desliga? Estou vendo que está saindo um som, acho que é eu aqui, é a pecinha aqui. Amém? A pilha aqui, ó. Jesus chegou naquele homem que era cego de nascença. E o que ele fez? Ele orou por aquele homem. Ele orou por ele e falou: o que você vê? Ele falou: eu vejo árvores andando. Aí Jesus colocou as mãos sobre o alto da cabeça dele, orou de novo. Aí falou para ele: e agora o que você vê? Agora eu vejo homens, vejo árvores para o lado, homens andando. Aí ele foi curado. Mas era por causa de Jesus ou por causa da fé dele? Por causa da fé dele. Então nós temos que crer. Jesus, quando aquela mulher hemorrágica foi curada, pode ver que a Bíblia relata a vida dela. Ela ouviu falar de Jesus e disse em si: se tão somente eu tocar nas orlas dele, sararei. Jesus nem estava sabendo disso. Sendo Deus, ele sabia, mas em parte, trazendo para o lado humano. Então ela foi, quando ela tocou nas orlas, ele parou, falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí a Bíblia diz que ela contou toda a verdade, ela começou a narrar o que tinha acontecido. Então ele disse: filha, a tua fé. Então você tem que crer na oração do teu irmão que está orando, porque ele te abençoa. Se você não crer, você não recebe.
Eu oro por você, você deve crer na minha oração, mas eu peço para você orar porque eu creio na sua oração. Amém? Então vamos estender as mãos sobre esse caderno? E orem comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos esse caderno com tantos nomes, Senhor. Nós sabemos que independente de cada situação que esteja aqui, meu Pai, o Senhor é Deus suficiente para curar, para libertar, para salvar qualquer situação, qualquer vida. Eu coloco diante de Ti cada nome, cada pessoa que está sendo representada aqui nesse caderno, e eu te peço, cura, liberta e transforma. Eu coloco em Tuas mãos cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Eu quero orar agora pela sua vida financeira. De que maneira? A palavra de Deus diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E isso nós fazemos com o quê? Com fé e com alegria no coração. Então eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, segure na sua mão. De repente você vai apresentar uma oferta para Deus hoje, segura ela nas suas mãos. Eu quero orar por você para Deus te abençoar, e depois você traz a sua oferta e coloca aqui no alforje. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está aqui. A Tua palavra diz que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama uma bênção tal, que através dessa bênção advenha a maior abastança sobre a vida da pessoa, por causa da sua fidelidade. Assim eu abençoo cada vida que está aqui, nesta noite, em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta e colocar sobre o alforje. Você que está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, você pode fazer uma transferência através do Pix CNPJ 26 556 032 0001-61 26 556 032 0001-61. Você pode também fazer a sua oferta direto daí onde você está, em nome de Jesus, e assim o Senhor te abençoa também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, já orei, né? Amém. Quero orar de novo por você. Amém? Que o Senhor assim abençoa cada vida, cada pessoa que trouxe a sua oferta, Pai. É bênção dobrada, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos alguns recados, né? Tem como colocar? Nós vamos ter o batismo, é dia 23/1. Olha aí a linha da pedra de esquina. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 10:16. Então a pessoa, quando ela obedece, ela está se colocando no alinhamento de Cristo, que é a pedra, no alinhamento da palavra de Deus. Amém? Então vai ter o batismo, você pode deixar o nome e se batizar. Culto presencial, domingo, 8 e às 18 horas, quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30, não perca que é bênção. Oração da manhã, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. Curso teológico, de segunda-feira, às 19h30, e ao sábado, às 15 horas. Olha, a partir de sábado vai começar, lá na nossa escola, no Jardim Bandeirantes. Quem não faz, pode ir. De repente você tem desejo de fazer esse curso. Mas pastor, eu estou apertado, não tenho como pagar. A igreja paga para você, desde que você seja fiel. Fiel, que eu quero dizer assim, tenha compromisso, né? Para a pessoa não começar e parar, vai até o fim. E quando termina o curso? Quando Jesus voltar. Amém? Acaba, nós começa de novo. Acaba, nós começa de novo. E vamos adquirindo conhecimento. Rádio, web e TV, Luz e Vida em Cristo Melhor. Boas novas para o mundo. Você pode baixar esse aplicativo no Play Store. Você baixa lá, Boas Novas Pirassununga. Você tem um rádio e uma TV no seu celular. 24 horas no ar. Hoje, 10 horas, eu vou estar lá fazendo a programação até as 23 horas, das 22 às 23. Quero ver um monte de gente participando lá, hein, gente? Não vão dormir, não. E logo daqui a um tempo, eu vou fazer com o pastor Carlos Gomes. Vai ser uma madrugada de bênção. Nós vamos começar meia-noite e vai até as 5 da manhã.
os que buscam de madrugada me acharão. Aí vocês tomam café, amém? Dorme de dia, para participar. Eu estou pedindo para as pessoas mandar o link da rádio para as pessoas que têm insônia, para as pessoas que trabalham de madrugada. Manda, nós vamos anunciar quando vai ser esse trabalho. Vai começar meia-noite e vai encerrar 5 da manhã. Logo em breve nós vamos estar falando sobre isso. Amém? Mais algum recado? Culto no lar. Ô Léo, vem aqui. Culto no lar. Procure o diaconato. Você que quer fazer um culto no seu lar, procure o diaconato. Tem um monte de pastores para fazer o culto. Já tem para entregar? Já. Amados, nós temos o projeto de vida, que inclusive o Léo tem um testemunho já para contar, de 2022, já tem aí. Você vai pegar uma parte e você, tem 2? Aqui ó, ele é duplo. Aqui ó. Um você, tem 2, você preenche, um e leva e outro deixa na igreja, é isso, né? Aí você pode pegar com o irmão antes de ir embora. Pega o seu projeto de vida, leve, coloque no seu coração, que logo você vai estar aqui em cima, dando um testemunho em nome de Jesus. Léo, o que aconteceu Amém. Na sua vida Glória através do testemunho Amém, do projeto de vida? Amém. Irmãos, na verdade vou ser rápido e breve, mas eu não ia testemunhar hoje sobre o meu projeto de vida. Vamos fazer, acho que agora 4 ou 3 anos, de 4 a 3 anos que eu estou vindo para a Luz e Vida em Cristo. Então, entenda que a pregação hoje confirmou tudo. E qual é a importância de nós termos sonhos, metas e colocar isso diante do Senhor. E hoje a palavra me confirmou, então me fortaleceu a testemunhar, mas é para edificar a igreja, para edificar o coração de vocês, para que entenda que sem sonhos, um homem é morto. Um homem sem sonhos, sem projeto, ele não faz sentido. Ele está buscando algo na vida, ele vai ficar perdido no caminho. Então, para ser breve, irmãos, há uns anos atrás, eu conheci Jesus há muitos anos atrás, com 20 anos de idade. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e aí eu vivi aquele primeiro amor, aquela chama acesa no meu coração, entreguei de toda a minha vida, evangelizava nas ruas, pregava, ia nos asilos, ia no hospital, fazia todo tipo de obra que era oferecido naquela época. Eu era muito jovem e tinha aquele amor, aquela chama, e congregava em 3 igrejas, né, da onde eu ia, e ficava visitando, ia para lá, enfim, vivia para Cristo. Mas, amados, aí chegou um período da minha vida em que eu cometi um erro, e esse erro foi qual? Eu não sentia mais satisfação naquilo que eu estava buscando, porque eu achava que era pouco, eu achava que aquilo ali era pouco para mim, e eu queria buscar coisas novas, eu queria buscar algo novo. Só que, amados, o que eu quero dizer para vocês, algo novo para Jesus é a palavra. Ela Amém. Já é algo novo, ela se renova todo dia. E eu me desviei desse foco, e eu queria ver pregações diferentes, eu queria ver pregadores eloquentes, pregadores diferentes, e eu comecei a colocar defeito em tudo eu via defeito, mas isso foi acontecendo porque eu fui me afastando dos cultos, e fui me afastando da presença de Deus de uma certa forma, de estar praticando a palavra. E aí, amados, o que acontece? A gente vai ficando cego espiritualmente, e vai formando uma escama em nossos olhos. Enfim, isso resultou num afastamento. Aí eu saí do grupo de louvor, na época eu tocava bateria, saí do grupo de louvor, comecei a ver defeito em tudo, e aí eu pedi para sair da equipe de oração, aí eu pedi para sair do evangelismo, que aí o defeito estava em tudo, menos em mim. E eu estava me sentindo numa situação, como o pastor falou, até assoviava para falar. Deus é comigo, eu tenho Deus no meu coração, eu sou a igreja. E eu comecei a achar que a igreja não era suficiente para mim. Isso é um orgulho, isso é um perigo. O que aconteceu, amados? Eu caí. E eu caí, e eu voltei ao inferno. E voltei 7 vezes pior do que onde eu havia encontrado Jesus. Eu voltei para o mundo das drogas, para o mundo do tráfico, para o mundo do crime. E aí, amados, aonde eu quero chegar? Eu tive uma morte, eu morri. Tive uma parada cardiorrespiratória, por causa que muito uso de entorpecente numa noite. E ali, graças a Deus, eu fechando os olhos naquela cama do hospital,
Eu não lembrava de quem estava ali, mas de certa forma eu vi alguém que estava orando por mim. E hoje ele às vezes vem trazer uma palavra para nós, é um irmão querido em Jesus Cristo. E aí eu, apagado ali naquela cama, naquele leito, eu lembrei dessa pessoa e eu senti que ela estava orando. Eu falei assim, Deus, me dá mais uma chance de eu acordar. E eu não tinha mais força para viver ali. Eu já estava morto mesmo. E eles estavam tentando me ressuscitar diversas vezes, durante o dia, durante a noite. Mas enfim, graças a Deus, aquele dia Deus me deu a chance que eu pedi. E aí eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, eu não quero mais nada material na minha vida. Porque tudo que é material eu provei e nada me trouxe. E tudo que eu queria de encontrar de novo, eu me perdi. Mas o que eu quero encontrar agora é a Tua Palavra. E aí a minha esposa falou assim, vamos lá para a igreja Luz e Vida. A gente já conhecia o pastor Aguinaldo há muitos anos. Uma igreja abençoada, humilde. E era isso que eu queria, humildade. Eu queria aprender a ser humilde. E aonde eu tinha me perdido na soberba. E aí eu vim. Fiquei 1 ano sentado no banco ali. O pastor sempre falava, você é uma benção. O pastor já conhecia que eu já tinha sido cristão, né? E eu estava voltando. Falei, não, pastor, espera, com o tempo, Deus vai me reestruturar, Deus vai me renovar, eu preciso desse tratamento. Eu preciso me colocar no lugar de onde eu saí, que é ser servo. Eu preciso aprender a ser servo de novo. E aí eu fiquei sentadinho. E aí veio o projeto de vida. E aí eu peguei o projeto de vida no final do ano e falei assim para Deus, falei, Deus, nesse projeto de vida eu não quero colocar nada material. Eu quero colocar algo espiritual. E é o que eu preciso esse renovo. Me renova todo dia. E foi, depois acho que eu perdi, eu estava procurando, mas deve estar em casa, mas tem o da igreja. E eu coloquei lá, tudo coisa espiritual. Eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido a cada dia, eu quero ser obediente, eu quero ser humilde na Tua Palavra, eu quero ser fortalecido, eu quero ser renovado. E foi só o que eu pedi. Simplesmente essas coisas mais simples, amado. Jesus está nas coisas mais simples. Às vezes a gente busca tantas coisas na nossa vida, mas saiba de uma coisa, as outras coisas é nos acrescentado, aquilo que é necessidade. E através do nosso trabalho, Deus abençoa e honra. Deus, Ele concede as coisas materiais que nós buscamos, mas é através do trabalho, da luta, do dia a dia. E com Deus se torna mais fácil e concreto, isso se concretiza. Mas o que nós devemos buscar realmente é buscar a palavra, buscar estar na igreja sem olhar defeitos, buscar estar na igreja orando um pelos outros, em união, comunhão com o irmão, em humildade, e é tudo que eu tenho pedido para Deus, e isso tem me fortalecido. Então vai fazer 4 anos que eu estou aqui, e eu não resisto, e eu não questiono de faltar um culto, eu não questiono de estar aqui tocando com o pouco que eu sei. Na verdade faz 1 ano que eu aprendi a tocar violão, estou aprendendo ainda, estou num processo de aprendizado, mas eis-me aqui, Senhor, estou aqui para servir, e ser humilde como o Senhor me ensinou, e eu que continue assim. Talvez eu nem possa falar que eu sou humilde, porque se eu falar isso, talvez eu esteja sendo soberbo, mas eu sou pecador e falho, e todos os dias eu peço a Deus para me dar força e me renovar. Então esse é o meu testemunho. Então não deixe de sonhar, não deixe de fazer o seu projeto de vida, isso é muito importante. Um homem sem sonho e sem projetos, ele se torna uma pessoa morta, e eu falo isso para os jovens também. Sonhe, busque uma profissão, busque sonhar, busque se dedicar naquilo que você sonha, e nunca desista, mas tudo coloque nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, Léo. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Léo. Esse é o projeto de vida, você também tem um para contar, amém? Vamos embora para casa? Vamos ficar de pé, vou abençoar a sua ida. Hoje não vai ter café por causa do movimento da pandemia, né? Mas logo em breve vai voltar. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor leve em segurança cada servo do Senhor, livrando e protegendo do homem sanguinário, da bala perdida, de tudo que não presta, Pai. Guarda cada um na ida, na volta, aonde forem, que a Tua presença esteja cada dia mais no coração de cada um dos Teus servos. Assim eu abençoo a sua ida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.